Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Presidente, a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado, os meus colegas deputados, e indiretamente aos temas, porque o tempo é curto. Sra. Ministra, o programa Garanticultura foram 30 milhões mais 12 depois passaram para 23, e a nossa pergunta muito concreta é, até o momento, após 30 de março, até o momento, quantas candidaturas é que houve, quantas foram aceitos, quantos protocolos foram celebrados, quantas entidades receberam apoio, e do montante disponível, quanto é que já está afeto? E fala-se de um prazo de 40 dias úteis desde a data de submissão do requerimento para a celebração do protocolo, e esse prazo está a ser cumprido? Muito obrigado. Senhora Ministra, eu a partir de agora, assim que o Sr. Deputado... vou deixar de passar a palavra. Assim que o Sr. Deputado parar, a Senhora Ministra pode responder. Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. As candidaturas ao Garanticultura, neste momento, portanto, existiram 716 candidaturas ao programa Empresas, portanto, o que é financiado pelo Turismo de Portugal. Neste momento, isto corresponde a um valor global de 29 milhões de euros e estão pagos cerca de 13,3. Há que ter aqui atenção, que se o Sr. Deputado é capaz de recordar, que o programa o que diz é que são pagos 50% com a assinatura e os remanescentes 50% são pagos apenas no final, com a entrega dos relatórios. O mesmo se passa relativamente ao GEPAC. Neste momento temos cerca de 7 milhões de euros pagos às entidades. Estamos a falar de 1.100 projetos, entidades, cooperativas, associações em todo o país que terão apoio e, portanto, estamos neste momento um pouco abaixo de 50%, mas iremos até ao final do mês de julho concluir a parte dos 50% para depois os remanescentes 50% ser com a apresentação do relatório das faturas respectivas. Obrigada. Muito obrigado. Até ao final de julho prevêem alocar totalmente estas verbas. Uma segunda questão tem a ver com os apoios sociais e aquilo que deriva da posição da Sra. Provedora de Justiça, que deu razão a uma série de reclamações e que, portanto, tem vindo a pedir ao Governo celeridade na resolução destas questões, porque elas são urgentes. Queríamos saber em que é que estão estas situações de atraso e que balanço é que faz desta medida. Muito obrigado. Muito obrigada. No que diz respeito ao apoio, suponho que se refira ao IAS, do Ministério da Cultura, foram submetidos cerca de 12 mil pedidos. Os pedidos que foram considerados válidos correspondem a cerca de 84%. Estes 84% foram todos já pagos, relativamente aos 3 meses. Os processos que refere relativamente à Procuradoria de Justiça estão em análise entre o GEPAC e a Procuradoria de Justiça. A maior parte dos pedidos refere-se à questão do CAI, ou do Código de Atividade Económica, que muitos dos que requereram não tinham como Código de Atividade Económica principal da cultura, e, portanto, essas situações são claras do ponto de vista do regulamento. As situações que a Procuradoria de Justiça considera que devem ser reanalisadas, estamos a fazê-lo. É o caso, como já aqui disse na Assembleia da República, do caso dos membros de órgãos estatutários que têm remuneração zero, e nesses casos nós também entendemos que havia razão e, portanto, esses foram os casos em que foram já reanalisados. Neste momento, os outros todos estão a ser reanalisados com a Procuradoria de Justiça. Aqueles que têm CAI, que não têm Código de Atividade Económica, de facto, não são abrangidos. Obrigado. Muito obrigado. Uma outra questão, Sra. Ministra, a questão do futuro da coleção Berardo do CCB. Sabemos quais foram os protocolos e adendas celebrados entre o Estado e aquele espólio. Neste momento a situação está uma complexidade jurídica e não só. Queríamos tentar perceber o que é que vai acontecer, o que é que está previsto, o que é que está a fazer o Ministério da Cultura no sentido de salvaguardar ou fazer cumprir protocolo, ou se vai proceder ou tentar proceder a alguma alteração. Muito obrigada. Como já tive a oportunidade de ontem dizer, e agradeço a questão do Sr. Deputado, neste momento a situação jurídica da coleção Berardo está definida por uma sentença judicial de 2020, primeira instância em 2019, segunda instância confirmação definitiva em 2020, em que é decretado o arresto judicial da coleção.
Na decisão judicial do arresto, a decisão determinou 2 aspectos muito importantes. O primeiro, que devia ser indicado o fiel depositário da coleção. O fiel depositário da coleção é a Fundação Centro Cultural de Belém, onde aliás estava, e portanto, e uma segunda nota importante da sentença judicial, que a coleção deve permanecer em exibição, em exposição, ou seja, acessível ao público. Portanto, o que nós temos feito desde essa altura é naturalmente cumprir a sentença judicial, a coleção está em condições de segurança, temos os mecanismos necessários, quer do ponto de vista do CCB, quer do ponto de vista jurídico, para manter a coleção íntegra e segura. E, portanto, naturalmente, tudo o que seja para além desta questão, como eu também disse, nós temos acompanhado desde o primeiro dia esta questão, mas temos-lo feito e vamos continuar a fazer com reserva. Julgo que o assunto merece reserva, merece que trabalhemos em conjunto e com alguma descrição, mas o que eu posso garantir é que neste momento temos os mecanismos necessários para garantir a integridade e a segurança da coleção e que tudo faremos naturalmente para, com tempo bastante antecedência, digamos assim, face aos prazos, que julgo que também foi uma das questões que o Sr. Deputado colocou, que teremos a solução necessária para resolver a situação. Quando for o caso, falaremos outra vez disso. Muito obrigado. E nós percebemos essa reserva face ao melindre e à sensibilidade do tema. Sr. Ministro, a implementação do programa de redes de teatros e cineteatros portugueses, mudando aqui um bocadinho, dando aqui saltos nos temas. Em julho de 2019 foi aprovada no Parlamento a criação desta rede. Em 22 de abril foi aprovado o decreto-lei que regula o apoio à programação. O que acontece? Quando em 25 de maio foi publicada a portaria de credenciação destes teatros, cineteatros e outros equipamentos culturais, foi considerada uma medida muito ambiciosa. Entretanto, como sabe, a Associação Nacional de Municípios manifestou reservas é pouco, manifestou muito pouco apreço por esta medida e foi até bastante violenta nas suas críticas e, aqui chegados, peço-lhe uma avaliação, ou seja, tendo aberto a fase de credenciação, se há pedidos, quantos pedidos há, esta medida está a ter receptividade e apoio e quando é que está prevista a abertura do concurso e com que montantes? Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. De facto, na fase da elaboração do diploma e depois, fundamentalmente, das portarias, foram feitas várias audições e várias reuniões. Uma delas foi, de facto, com a Associação Nacional de Municípios, com quem eu próprio, aliás, falei na altura, com o seu Presidente. As questões que a Associação Nacional de Municípios colocou na altura da discussão pública foram questões muito relacionadas com questões técnicas, se quiser, ou seja, as características técnicas de que um cineteatro tem que ter, ou um teatro tem que ter, para poder ser credenciado para acesso à rede. Entre a fase da proposta inicial e depois a fase e a proposta que foi aprovada em Conselho de Ministros, foram alterados alguns dos requisitos técnicos, na altura até por sugestão também da Associação Nacional de Municípios, e, portanto, reequilibramos, digamos assim, o que eram as exigências, que era um dos pontos fundamentais da Associação Nacional de Municípios, as exigências que vão, enfim, desde a dimensão do palco até outras questões que não vale a pena entrar aqui em detalhe, mas fundamentalmente estamos muito a falar desse tipo de contributos. Neste momento, como disse, o processo de credenciação decorre, a informação que eu tenho, é um processo que é gerido pela DGATS, mas enfim, a informação que eu tenho é que existe grande adesão nesta fase. Foi feito, aliás, um trabalho pela Direção-Geral das Artes de grande proximidade, falando nomeadamente com as câmaras, com os autarcas, com os presidentes de Câmara, com as entidades que têm estes teatros, porque eles são, de facto, teatros municipais, e, portanto, a informação que tenho é que existe grande interesse em ser credenciado e aderir à rede. A fase de apoio à programação será lançada, como aqui também disse, em setembro, e, portanto, neste momento, estamos a definir as condições para esse financiamento, mas o que está previsto será um valor entre 5 milhões a 6 milhões de euros para o apoio à programação da rede de teatros e cineteatros. Como disse também, deixe-me só recordar aquilo que já disse aqui por diversas vezes, o nosso objetivo e o que nós gostaríamos é que a rede de teatros e cineteatros tivesse nesta primeira fase a possibilidade de ter um equipamento credenciado, apoiado
ao nível das comunidades intermunicipais, fundamentalmente focando em territórios onde o apoio às entidades artísticas através do concurso da DG Artes não é tão, digamos assim, significativo como outros. Estamos fundamentalmente a falar na região norte, acima digamos assim, do Porto, e, portanto, esse é o esforço que a Direção-Geral das Artes está a fazer. Cá viremos fazer o balanço em setembro. Muito obrigado. Sra. Ministra, há um tema que para nós é incontornável. Foi dos temas ao qual o PSD deu mais atenção ao longo do mandato, que tem a ver com a RTP. E não chega a responder às questões do PSD dizendo pela enésima vez que o PSD quer privatizar a RTP. Nós também não podemos repetir 600 vezes que isso é mentira, mas de facto a RTP tem um conjunto de circunstâncias que nos preocupam e até presumo preocuparão a própria tutela. Tudo quando chega à RTP parece que corre mal, mas a pergunta que lhe faço é mais concreta, até porque é uma audição e o tempo é muito controlado, que é a seguinte: recordar-se-á certamente da polémica criada a propósito dos terrenos de Miramar e o destino dos terrenos, a venda dos terrenos, o valor e todo o processo que conduziu a isso. Na altura, até por proposta desta comissão a que o Ministério se juntou, foi pedida uma auditoria. Essa auditoria tinha prazo de realização de 1 ano e esse ano termina exatamente, se não é amanhã, é hoje, se não é hoje, é depois da manhã. Eu queria lhe perguntar, foi entregue esse relatório, 2, o que é que ele conclui, 3 das conclusões vai ser retirada alguma consequência. Muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Presidente, posso pedir ao Sr. Secretário de Estado? Muito obrigada. Muito obrigado. Antes de mais, pedir desculpa pelo atraso. Houve um acidente na ponte, não vi hipótese. Em relação à questão da RTP, não temos nenhum sinal do lado da RTP da instabilidade e dos problemas da RTP. Enfim, todos os dados que temos sobre a RTP revelam, e aliás, que a RTP está a funcionar em absoluto estado de normalidade. Aliás, não há nenhuma preocupação com a RTP, é constante, mas a verdade é que a RTP não tem, para além, digamos, dos assuntos habitualmente em que há diferentes opiniões, a RTP funciona normalmente. Em relação à questão dos terrenos em concreto, não há ainda nenhuma conclusão que nos tenha chegado da auditoria, mas de qualquer maneira relembro que em relação a esse terreno em concreto tivemos aqui uma intervenção do Presidente da Câmara que, entre outras coisas, esclareceu, julgo que frontalmente, que a questão dos terrenos, não só os terrenos não valorizaram, como terão desvalorizado por causa exatamente daquilo ser uma área onde não é possível construir e, portanto, que a RTP, na questão da alienação desses terrenos em concreto, digamos, aquilo que se dizia é exatamente o contrário. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Ministra, assim não tem hipótese nenhuma com este tipo de ajudas. Dizer que a RTP está tudo pacífico, os funcionários da RTP devem estar a rebolar-se, a rir lá, basta abrir os jornais para perceber que não está nada pacífico. E a minha pergunta era muito clara, era sobre um inquérito que tenha um fim, que tenha uma conclusão e uma consequência. Nada disso foi respondido, mas também não surpreende, vamos ser francos. Outro assunto, Sra. Ministra, a ver se volta a si, porque encontro mais e melhores respostas. Queria-lhes falar do relatório de gestão do Fundo de Fomento Cultural e o relatório de gestão e contas do Fundo de Salvaguarda do Património. O PSD requereu, junto do Gabinete da Sra. Ministra, em 20 de maio, a entrega desse relatório referente a 2019, quer num caso, quer no outro, ou seja, ano e meio passado, ainda não tivemos resposta, sendo que, tanto quanto sabemos, pois podemos estar enganados, não foram ainda divulgados publicamente. E a nossa questão é se existe algum tipo de prazo legal ou, se quiser, existe algum tipo de prazo político que obrigaria, por uma questão de transparência, à divulgação destes 2 relatórios. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A informação que tenho, eu aliás fiz esta pergunta a propósito de uma pergunta, não sei se do PSD,
mas a informação que tenho é que seria agora, neste final deste primeiro semestre de 2021, relativamente a 2020. Mas é a informação que eu tenho neste momento. Enfim, se houver algo em contrário também responderei ao PSD. Muito obrigado. Ficamos então a aguardar. Sra. Ministra, em relação à Comissão para a Aquisição da Arte Contemporânea, foi criada em 2019 e adquiriu um conjunto de obras alargada e, tanto quanto é de conhecimento público, foram despendidos cerca de 800 mil euros em 2019 e 2020 e adquiridas 65 obras de 57 artistas nacionais. O que é que nós gostávamos de saber? E a Sra. Ministra, se tem ou se nos pode enviar a lista das obras, essa é pública, e os valores pelos quais foi adquirida cada obra. É público ou, se não é público, se nos podem enviar? Obrigada, Sr. Deputado. Tudo é público, mas deixe-me só já agora clarificar aqui os valores. Não foi 800 mil euros em 2019 e 2020. Como referiu, nós em 2019 criámos a Comissão de Aquisições, na altura com o valor de 300 mil euros. Portanto, o primeiro ano de aquisições foi no valor de 300 mil euros. E na altura assumi o compromisso de gradualmente todos os anos aumentar o valor. Portanto, em 2020 foi 500 mil euros, em 2021 foi 650 mil euros, que foi aliás aquilo que foi apresentado ontem precisamente com o relatório. No relatório encontra não só o valor global, como também as obras que foram adquiridas e os respectivos valores. Para 2022, o que ontem nos comprometemos foi aumentar novamente o valor para 800 mil euros, subindo face ao ano de 2021. Portanto, até hoje o valor investido foi 1.400.000 e no próximo orçamento será de 800 mil o valor das aquisições. E, portanto, os relatórios são públicos. A Comissão, aliás, como sabe, é constituída por artistas, curadores, enfim, representantes do setor, é independente da Ministra. E, portanto, eu aproveito esta sua pergunta apenas para, mais uma vez, reforçar e agradecer a todos o trabalho que têm feito, porque num ano difícil, apesar das circunstâncias, foi possível trabalhar com muitas pessoas, com várias galerias de arte e com muitos artistas que, a partir de agora, estão representados na coleção de arte contemporânea do Estado. Muito obrigado. Este programa e esta comissão é, de facto, achamos nós, muito interessante. Sra. Ministra, mais um salto grande, mas tudo dentro das suas competências, relativo às bolsas de doutoramento atribuídas no âmbito do programa Ciência no Património Cultural. Como sabe, tem um enquadramento muito específico dentro deste âmbito, sendo que o sindicato do setor estranhou a forma como foi apresentado, sendo que, pelo que se percebe, temeriam que estas bolsas, ao abrigo de um conjunto de funções muito específicas, pudessem ser alargadas e, a certa altura, fantasiadas de outra coisa ou de outro tipo de funções. E a nossa pergunta é esta, para também poder esclarecer este assunto junto de quem nos procura. As bolsas de doutoramento atribuídas no âmbito deste programa, Ciência do Património Cultural, apenas financiam trabalho de investigação científica, como está no plano de trabalhos de investigação a desenvolver. Ou seja, e não mais que isso, pelo que eu percebi, existe o receio, não sei se confirmado ou não, mas nos dirá, de haver aqui uma espécie de um contrato de trabalho ou de um trabalho subordinado, sujeito a horários, sujeito a hierarquias e, portanto, tentamos perceber se a reboque desta louvável iniciativa não acaba por haver um conjunto de funções que não estão minimamente abrangidas pela natureza e pelo objetivo destas bolsas. Obrigada, Sr. Deputado. Sim, o programa de emprego científico tem duas componentes, só para recordar, para ficar claro. Uma componente, de facto, são as bolsas de investigação, que o Sr. Deputado refere. As bolsas de investigação são únicas exclusivamente no âmbito daquilo que são os trabalhos, ou o plano de trabalhos do doutoramento, neste caso, apresentado pelos doutorandos. Termina amanhã o prazo para se candidatarem
este primeiro módulo e esperamos que em outubro esteja decidido e, portanto, os novos doutorandos estejam colocados nos diferentes museus e monumentos, precisamente no âmbito dos seus trabalhos de investigação. E será apenas para trabalhos de investigação. Há um segundo componente do Programa Emprego Científico, que é, aí sim, de contratos de trabalho de emprego científico. É a segunda componente deste programa e aí a intenção do Governo, o programa foi aprovado com um limite máximo de 30 contratos de trabalho ao longo deste programa e o que irá ser feito é em outubro, prevemos que em outubro seja aberto este segundo módulo desse programa para emprego científico e aí sim são contratos de trabalho para desenvolver trabalho nos museus e monumentos, desde funções de conservação e restauro até outras que sejam identificadas pelos museus, que podem passar pela curadoria ou por outras áreas. Mas aí estamos a falar de contratos de trabalho que vão integrar os museus e monumentos nacionais. Obrigada, Sr. Deputado. Sim, a DGPC teve naturalmente, como praticamente todas as entidades do setor público, especialmente nesta área, uma quebra de receitas muito assinalável. Existe saldos por transitar, como referiu, no âmbito da DGPC e que tem sido feito um acompanhamento muito próximo entre nós, tutela da cultura e a área orçamental e financeira, do Ministério das Finanças, para precisamente que esse saldo por transitar vá sendo, digamos assim, autorizado e tenha sido à medida das necessidades da Direção-Geral do Património Cultural. Neste momento, só para dar um exemplo, estava há demasiado tempo parado, na verdade, há 6 meses estava parado a necessidade de realização de algumas empreitadas de urgência, como os senhores deputados sabem, no Museu Nacional de Arte Antiga. Neste momento, essas empreitadas vão ser lançadas na próxima semana e, portanto, o que nós temos feito é, à medida das necessidades, resolver os problemas, sem nunca deixar de intervir, quando é necessário intervir, mas é preciso intervir com rapidez e eficácia, não aguardando pelo decorrer dos dias e das semanas. Muito obrigada, Sr. Deputado. Oremos. Sr. Ministro, a última questão, até porque não tenho mais tempo, é uma coisa que nos preocupa muito, que é a questão da transposição da diretiva do Parlamento Europeu relativamente aos direitos de autor e direitos conexos. Este assunto é um assunto muito relevante, quase diria que é dos assuntos que hoje em dia se discute, e não é em Portugal, se discute no mundo inteiro. Não queríamos de forma nenhuma que Portugal se atrasasse na abordagem deste tema, até porque o tema sendo global, depois quem ficar para trás fica mesmo para trás, nota-se mais, e há prazos que não estão cumpridos e já deviam ter sido cumpridos. Nós temos vindo a alertar para a necessidade de abordar este tema, seja pelo Governo a transpor, seja pelo próprio Parlamento, e, portanto, queríamos tentar levar daqui, Sra. Ministra, até porque já está ultrapassado o prazo para a transposição, uma data que não fosse aquelas datas do Secretário de Estado, proximamente, logo possível, em princípio antes do Natal, uma data que nós pudéssemos ter para dizer a quem interage connosco de que até ao final do mês X isso estará resolvido. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Sr. Deputado. Ainda estamos um pouco longe do Natal. Sim, nós estamos muito... Eu vou ser rápida, Sra. Presidente. Não, foi engano meu. O que nós... Era aquele senhor que tinha ultrapassado o tempo. Ok. O que o Governo tem procurado fazer, desde o início, é fazer este processo
em muito estreita relação com no quadro europeu. É a diretiva que nos parece que nenhum país ganha em atuar de forma isolada ou não coordenada com os outros Estados-membros. A Comissão, como sabe, demorou algum tempo a publicar as chamadas guidelines, as orientações relativamente ao processo da transposição. Não há nenhum país que o tenha feito, há um país que avançou por si apenas com 2 ou 3 artigos específicos, não fez a transposição da diretiva na sua integralidade, fez apenas a transposição de alguns artigos, e por isso nós procuramos aqui fazer um trabalho que seja de facto de contexto europeu. E, portanto, neste momento estamos em condições de dizer, temos uma proposta neste momento do Governo para a transposição e esperamos que em setembro, depois do verão, ter condições para avançar para uma primeira aprovação em Conselho de Ministros e promover depois também um processo de audição pública relativamente à transposição. Mas é neste momento este o nosso calendário. É no pós-verão, já temos uma versão, podermos discuti-la em Conselho de Ministros. Obrigada.